Continuação do vídeo anterior, segundo Reis, capítulo 1, versículo 15. Então, vou reprisar o 14. E eis que fogo do céu desceu, consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor, no versículo 15, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Então você vê, próprio Deus, Espírito de Deus, né? O anjo do Senhor, Deus, recomendou que descesse. Por quê? Porque esse capitão de 50, ele foi humilde. Ele se humilhou. E assim ele alcançou a graça de Deus. Ele não morreu. Então Deus recomendou a Elias que fosse com esse capitão. Fosse até o rei e profetizasse, entregasse a mensagem de Deus, rosto a rosto, cara a cara. No 16, e disse-lhe, assim diz o Senhor. Então ele, chegando na presença do rei, lhe disse, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. No versículo 17, assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar. Entenderam? Então, desde o início, quando veio a palavra do Senhor a Elias, ele profetizou a morte do rei Acasias, porque este menosprezou a Deus, porque ele conhecia, ele é de Israel, a Bíblia mesmo fala que a palavra vem dos judeus, né? E pela história que Deus implantou um povo para servir a Deus e conhecer o seu Deus. Acasias sabia que existia Deus, mas ele menosprezou a Deus e consultou um demônio, Deus de Ecrom, chamado Deus de Ecrom. Esse demônio, que é Deus das moscas. Então, Deus sentenciou a morte de Acasias, do rei de Israel, porque esse desobedeceu a palavra de Deus. Ele quis passar por cima de Deus, ele achou que ele era alguma coisa, porque ele era um rei. Então, o profeta Elias lançou a profecia e ele manteve essa profecia. Ele se retirou, foi lá para o monte dele. Não sei se era Monte Carmelo. Foi lá para o monte dele e ficava lá orando, buscando a Deus, certo? E o rei, pensando que tinha autoridade na terra, ele é como se estivesse esticando a corda com Deus, debatendo, vamos dizer assim, traçando uma luta na questão de autoridade, que através da força humana, com seus soldados, ele queria submeter o profeta Elias à autoridade dele, do rei de Israel. Mas Deus é superior, Deus é maior do que o homem. O homem é pó, não é nada. Com isso, houve a morte de 100 soldados, 2 capitães e mais o próprio rei. Na terceira leva, onde ele enviou mais um capitão, com mais 50, mas o capitão foi sábio, temeu a Deus, lembrou dos filhos dele, que havia filhos, tinha esposa, e intercedeu em favor também dos soldados. Com isso, Deus perdoou e Deus só passou a espada no próprio rei. Então, Elias foi com esse capitão sem medo,
sem medo, porque ali com certeza do lado de Elias havia os soldados, anjos espirituais protegendo-o. Anjos espirituais. Foi até o palácio, acompanhado dos 50 soldados, mais o capitão, e frente a frente ele profetizou a morte pessoalmente ao rei Acasias. Na sequência, e ele com certeza foi embora. Na sequência, o rei morreu. Tá bom? Eu vou agora passar uns versículos relacionados com esta soberania de Deus, que é uma base para esta palavra. Jesus, intercedendo em favor dos discípulos, diz assim, São João capítulo 17, versículo 2: Pois lhe deste autoridade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: O justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz assim: Josafá lhes disse: Escute-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, tenham fé no Senhor e seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Versículo Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos capítulo 11, versículo 32 diz assim: Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Hebreus capítulo 10 diz assim no versículo 31: Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30 diz assim: No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, esse homem Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Lá em Romanos também, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Em 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. São João, capítulo 12, versículo 47, diz assim: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo,
mas para salvá-lo. No versículo 48 diz assim: há um juiz para quem me sujeita. Há um juiz para quem me sujeitou e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, naquela situação lá de Acasias, o profeta lançou a palavra que ele ia morrer. E de fato aconteceu. Ele morreu. Entendeu? Vamos aqui, lá, vou aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornando-se participante do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus, Apocalipse 19, versículo 13, e os poderes da era que há de vir. E recaíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então é claro que na Bíblia existem outros versículos que até realçam com mais firmeza esta questão da autoridade de Deus, né, a usar os seus profetas. Foi o caso de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, convocou Moisés para a obra de Deus, ele se negou. Ele disse a Deus que ele era pesado de boca, difícil de falar. E então Deus teve que chamar, me parece que é o irmão dele, o primo dele, para ser um profeta. E Deus colocou em Moisés como Deus aqui na face da terra. Ele falou assim: eu colocarei Arão, Arão vai ser o seu profeta, porque Arão era um homem que tinha facilidade de falar. E Moisés se achava pesado de boca. Ele achava que ele não ia conseguir falar, mas não era ele que ia falar, era o Espírito Santo que ia falar na boca dele. Né? Deus é a palavra. É a palavra. É o Espírito. Deus, Espírito Santo é a palavra. A palavra, uma vez lançada, é Deus em ação. Apocalipse 19, versículo 13. Então Moisés ele foi colocado como Deus na face da terra. Então, e Arão foi o profeta dele. Então isso aí é um exemplo da soberania de Deus. Que quando Deus levanta um profeta na face da terra, a palavra diz: operando Deus, quem impedirá? Tá bom? Só até aqui. Obrigado pela